Você já ouviu falar do Homem da Janela? A maioria das pessoas que cresceram nos anos 90 ouvem esse nome e logo pensam em uma daquelas histórias que os mais velhos contavam para assustar as crianças antes de dormir. Aquela figura sombria que espreita pelas janelas à noite, observando silenciosamente antes de desaparecer na escuridão. Uma lenda, um aviso, algo que se contava para manter os pequenos dentro de casa depois do anoitecer. Eu também achava isso, até que, em 2007, descobri que o Homem da Janela não era apenas um mito, ele era real, e ele morava entre nós. Meu nome é Daniel Moraes, e essa é a história mais sombria da minha vida. E tudo começou na cidade de Texarkana, uma pequena e esquecida comunidade na divisa entre o Texas e o Arkansas. Um lugar onde as pessoas deixavam as portas destrancadas, onde os vizinhos se conheciam pelo nome e onde lendas urbanas como essa eram contadas mais como tradição do que como advertência. Mas tudo mudou quando a lenda voltou à tona. Não como história, mas como crime. Reza a lenda local que, nos anos 40, um homem misterioso invadia casas durante a noite e observava as pessoas dormindo. Não roubava, não deixava rastros, apenas olhava, imóvel, pela janela. Ele ficou conhecido como The Phantom, o fantasma de Texarkana. E por um tempo, essa história causou tanto pânico que as vendas de cortinas e trancas explodiram na cidade. Com o tempo, ninguém mais falava do fantasma. Ele virou o Homem da Janela nas histórias de acampamento, nos sussurros entre crianças, nos jornais velhos guardados em arquivos empoeirados da cidade. E por décadas, essa lenda ficou adormecida. Até que, em outubro de 2007, tudo voltou à tona, e eu estava lá para ver com meus próprios olhos. Naquela época, eu tinha 26 anos e trabalhava como assistente de uma rádio comunitária. Eu estava cobrindo eventos locais, entrevistando moradores mais antigos sobre curiosidades da cidade. Foi assim que ouvi, pela primeira vez, alguém mencionar que o Homem da Janela tinha voltado. "Você viu a notícia da vizinha da rua Maple?" disse a senhora Grace, uma das entrevistadas. "Ela jura que viu alguém parado na janela dela às 2 da manhã. Só sumiu quando o marido ligou as luzes." Achei engraçado. Pensei que era apenas mais um susto, talvez algum bêbado perdido ou uma brincadeira de Halloween antecipado. Mas então veio o segundo relato, depois o terceiro e o quarto. Sempre a mesma descrição. Um homem alto, magro, parado ao lado de janelas de casas aparentemente aleatórias. Ele usava algo como uma máscara ou capuz. Não tentava invadir, só observava, em silêncio. O problema é que, diferente da lenda, algumas dessas casas foram encontradas com janelas quebradas. E, em uma delas, uma mulher foi encontrada desmaiada ao lado da cama, com sinais de que alguém havia entrado e saído pela porta dos fundos. Foi aí que comecei a prestar atenção de verdade. E talvez, se eu tivesse deixado isso de lado, tudo teria sido diferente. Na noite de 17 de novembro, recebi uma ligação da rádio. Um homem chamado Caleb Parker, morador da rua Beechwood, afirmava ter gravado imagens do tal Homem da Janela. Ele pediu que alguém fosse até lá para ver o material, porque ninguém acreditava nele. Fui. Era uma noite fria, sem lua, e a rua parecia saída de um filme de suspense. Caleb era um cara estranho, recluso, com um olhar paranoico. Me mostrou uma gravação de uma câmera de segurança que ele mesmo instalou no jardim. E lá estava ele, um homem parado. Por quase 17 minutos ele ficou ali, imóvel, encarando a janela da sala. Depois, simplesmente se virou e saiu andando. Aquilo me arrepiou por inteiro. Caleb disse que o homem voltava toda semana, sempre entre 2 e 3 da manhã. Voltei para casa perturbado, e foi nesse dia que o verdadeiro terror começou. 2 semanas depois, Caleb desapareceu, sem sinais de arrombamento, sem luta. A porta trancada por dentro. A única pista. Sua janela estava aberta, e ao lado dela, pegadas na terra úmida, levando até a floresta nos fundos da casa. A polícia tratou como desaparecimento voluntário, mas eu sabia que aquilo era muito maior. Outras pessoas começaram a sumir. Uma mulher idosa, um estudante,
uma mãe solteira com sua filha de 4 anos. Todos tinham relatado ver o homem da janela dias antes de desaparecerem, e ninguém, absolutamente ninguém, levava isso a sério. A cidade ignorava. A polícia não via conexão. Foi quando eu decidi investigar por conta própria. Revirei arquivos antigos. Fui atrás de parentes das vítimas dos anos 40 e descobri algo aterrador. Os relatos daquela época eram idênticos. Mesma descrição física, mesma frequência dos aparecimentos, mesmo padrão de observação, mesma escalada para o desaparecimento. Era como se o tempo não tivesse passado, como se o mesmo homem estivesse agindo 60 anos depois. Mas isso era impossível. Ou era. No dia 4 de janeiro de 2008, instalei câmeras na minha casa. Simulei uma rotina noturna, mas fiquei acordado. E ele apareceu, às 2h47 da madrugada. Alto, esguio, rosto coberto, parado, me observando da janela da cozinha. Eu congelei. Não consegui me mover. Ele não tentava entrar, só me via. Peguei a câmera, gravei. Quando pisquei, ele já não estava mais lá. No chão, marcas de botas, pegadas idênticas às encontradas na casa de Caleb. Eu tinha provas, mas a gravação sumiu do meu HD no dia seguinte. Denunciei tudo. Fui ignorado. Recebi uma carta anônima. Pare de procurar, ou ele vai procurar você. Decidi sair da cidade. Me mudei. Mas nunca me livrei da sensação de estar sendo observado. Hoje, ao contar isso, espero não apenas compartilhar minha história, mas alertar. Nem toda lenda é apenas invenção. Algumas são arquivos mal enterrados da realidade. E o homem da janela ainda pode estar por aí, observando alguém. Talvez agora mesmo. Antes de seguir para os próximos relatos, eu gostaria de pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é muito importante. Você já ouviu falar de maldições familiares? Aquelas histórias que passam de geração em geração, carregadas de medo, dor e segredos? Algumas pessoas acham que isso é bobagem. Eu também achava, até que herdei uma coisa que destruiu minha vida por completo. Uma boneca. A boneca de Joliet. Essa é a história da minha família, mas principalmente é a história dos meus filhos, dos filhos que eu tive e que perdi, assim como minha mãe, assim como minha avó e assim como a bisavó que deu início a tudo. Meu nome é Amanda G. E durante anos eu lutei para não acreditar no que estava diante dos meus olhos. Mas há coisas que não dá para ignorar. Coisas que vêm até você, geração após geração, até que você entenda. Você não está vivendo uma lenda urbana. Você é a lenda. A história da boneca de Joliet começa há mais de 100 anos, com minha bisavó Anna. Ela vivia em Joliet, Illinois, e engravidou de seu primeiro filho ainda jovem, após se casar com um homem chamado Thomas. Tudo indicava uma vida tranquila, até o dia do parto. Ela deu à luz um menino saudável, mas exatamente 4 dias depois, ele morreu, sem explicação médica convincente. No mesmo dia da morte, uma amiga próxima de Anna apareceu em sua casa e deixou um presente. Uma boneca, linda, de porcelana, com olhos claros e um vestido branco antigo. Anna não sabia por que estava recebendo aquilo, mas aceitou, e guardou a boneca como uma lembrança, uma homenagem ao filho perdido. O tempo passou. Ela teve outros filhos, todos saudáveis, mas sempre que nascia um menino, ele morria aos 4 dias de vida. E a boneca estava lá, no berço, no quarto, ou, estranhamente, em algum lugar onde ninguém lembrava de tê-la colocado. Minha avó herdou a boneca após a morte de Anna. Na época, achava que era só uma lembrança da mãe. Mas quando engravidou pela primeira vez, um padrão assustador começou a se repetir. Teve 2 filhos, um menino e uma menina. A menina, minha tia Laura, cresceu, casou, viveu. O menino morreu no 4º dia. A história se repetiu com minha mãe. Ela tentou de tudo para não ter contato com a boneca. Guardou em um baú, lacrou com fita, enterrou no porão da casa da minha avó. Mas mesmo assim, quando meu irmão nasceu, no 4º dia, ele morreu dormindo. E a boneca estava no quarto. Ninguém sabe como ela foi parar lá.
Quando minha mãe faleceu, eu herdei o que sobrou dela: documentos, fotografias e o baú. Dentro, embrulhada em um tecido antigo e desbotado, lá estava ela, a boneca, com o mesmo olhar vítreo, o mesmo vestido branco, e mais perturbador que tudo, uma espécie de som, como um choro fraco que só era audível de madrugada, entre 2 e 3 horas da manhã. Levei a boneca para o sótão, lacrei a porta com madeira, mas naquela noite eu ouvi o choro, baixo, vindo do quarto ao lado do meu. Decidi pesquisar tudo o que podia sobre a boneca. Descobri que a amiga que a entregou à minha bisavó era considerada curandeira na região, uma mulher que trabalhava com práticas espirituais e misticismo. Ela havia perdido o filho recém-nascido, e alguns relatos indicavam que teria feito um vínculo de alma com um objeto. A boneca. Era como se ela carregasse o espírito da criança, e com isso, amaldiçoasse quem a possuísse, forçando a repetição do ciclo da morte com cada novo bebê da família. E foi então que tudo chegou até mim. Eu engravidei. Não planejei. Tive medo, medo real. Mas decidi me afastar de tudo, mudar de casa, deixar a boneca enterrada no quintal da antiga residência da minha mãe. Tive uma menina, linda, saudável. Nada aconteceu. 2 anos depois, engravidei de novo, um menino. E contra todas as promessas que fiz a mim mesma, mantive esperança. Mas no 4º dia, ele morreu. No laudo, morte súbita. No meu coração, certeza. E sabe o que encontrei no quarto do hospital? A boneca, no canto da sala, em silêncio, observando. Eu tentei me livrar dela, queimei, enterrei, joguei no rio, mas ela sempre voltava, ou pelo menos era encontrada próxima de mim. Hoje ela está trancada em uma caixa de vidro, dentro de um cofre em um bunker de concreto nos arredores de Joliet. Eu continuo ouvindo o choro, e sei que minha filha, agora com 8 anos, também ouve. Ela me pergunta às vezes: "Mamãe, por que aquele bebê chora toda noite?" Eu nunca respondo, porque a verdade é pior do que qualquer lenda, pior do que qualquer maldição. A boneca de Joliet é real, e se você duvida disso, saiba que ela já matou 4 meninos da minha linhagem, e talvez esteja esperando o próximo. Todo bairro tem aquela casa, aquela que ninguém se aproxima, aquela que todo mundo diz que é amaldiçoada. A casa da Rua Delaney, número 108, era essa casa. Eu cresci ouvindo que havia algo de errado ali, que quem entrava saía diferente, se saísse. Alguns diziam que era um antigo hospital clandestino da década de 30. Outros, que lá vivia um homem que nunca saía de casa e que sussurrava coisas horríveis pelas paredes durante a noite. Havia quem dissesse que a porta vermelha da frente nunca podia ser aberta e que se você olhasse pelo buraco da fechadura, via algo que não era deste mundo. Eu ria disso tudo, até que tive que entrar, e nunca mais dormi em paz. Meu nome é Leandro Cruz, tenho 37 anos e trabalhei por quase uma década como entregador em uma empresa terceirizada de transportes. Durante esse tempo, passei por lugares estranhos, mas nenhum deles me deixou marcas tão profundas quanto a casa do número 108 da Rua Delaney. Era outubro de 2012. Eu fazia uma rota nova, em uma área antiga e decadente da cidade de Springfield, Massachusetts. Recebi uma entrega para uma casa que, à primeira vista, parecia abandonada. Mato alto, pintura descascando, janelas com tábuas de madeira, caixa de correio caída no chão. Mas o endereço estava claro no sistema. Rua Delaney, 108. A porta era vermelha, uma cor viva, gritante, destoando do restante da estrutura. Toquei a campainha. Nada. Bati na porta. Nada. Fiz menção de ir embora quando ouvi um sussurro. Deixe o pacote no degrau. Parei. Não havia ninguém à vista, mas a voz veio de dentro da casa, baixa, mas clara. Deixei o pacote. Assinei como entrega deixada no local e fui embora. Na semana seguinte, outra entrega. Depois outra. Sempre para a mesma casa. E sempre aquele mesmo sussurro. Comecei a ficar obcecado com a casa. Conversei com vizinhos, os poucos que ainda moravam naquela rua. Ninguém queria falar muito, mas uma mulher mais velha, chamada Evelyn,
Me contou que, segundo a lenda local, a casa foi comprada nos anos 40 por um homem chamado Dr. Albert Moresby, um médico, ou melhor, um cirurgião renegado. Dizem que ele perdeu sua licença após uma série de denúncias por procedimentos experimentais em pacientes que nunca foram encontrados. Foi expulso do hospital, desapareceu, e depois a casa foi vendida em nome de um parente dele. E lá ficou, fechada, mas nunca silenciosa, porque, segundo Evelyn, todas as noites, se você encostar o ouvido na porta vermelha, você ouve gente chorando, gente pedindo ajuda. Na minha 10ª entrega àquela casa, não resisti. Depois de deixar o pacote, me ajoelhei lentamente e olhei pelo buraco da fechadura da porta vermelha. Tudo o que vi foi vermelho, como se o cômodo inteiro por dentro estivesse pintado de sangue, ou como se tivesse uma cortina vermelha encobrindo tudo. Mas aí, vi um olho humano, olhando diretamente para mim. De repente, uma voz, dessa vez mais alta, sussurrou: "Agora você me viu." Corri, jurei nunca mais voltar, mas continuei sendo escalado para aquela rota, e as entregas continuaram. Comecei a pesquisar em jornais antigos. Descobri que a casa do número 108 já tinha sido investigada pela polícia, décadas antes. Motivo: desaparecimento de 3 crianças em 1952. A última vista foi brincando no quintal daquela casa. A denúncia dizia que ouviram gritos, mas a polícia não encontrou nada. Sem corpo, sem crime. O caso foi arquivado, mas o arquivamento dizia que, ao entrarem na casa, as paredes estavam cobertas de inscrições em latim, frases desconexas, e havia marcas estranhas de arranhões por toda parte. Nenhuma mobília, apenas uma cadeira de rodas, e uma maca antiga de metal no centro da sala principal. A porta vermelha, segundo os registros, estava trancada com 7 fechaduras diferentes por dentro. Na primavera de 2013, recebi um bilhete com meu nome na próxima entrega. Dentro do envelope, apenas uma frase: "Agora que me viu, você precisa voltar." E o endereço: Rua Delaney, 108. Com data e hora marcadas, decidi ir. Levei uma câmera escondida. Queria provas, queria entender. Cheguei no horário. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a casa estava imaculada. Pisos limpos, paredes restauradas. Mas não havia móveis, só corredores. Infinitos corredores vermelhos. E sussurros, vindos de todos os lados. "Me ajuda. Por que você nos deixou? Ele ainda está aqui." A última coisa que me lembro foi ver no final do corredor a mesma cadeira de rodas, e nela, sentado, um homem pálido, com o rosto costurado nos cantos da boca, vestindo um jaleco sujo. Ele me olhou, apontou para mim, e eu apaguei. Acordei 6 horas depois, deitado no banco de trás da minha van. No meu bolso, uma chave antiga, e a câmera, completamente vazia. Levei a chave a um antiquário. A identificação: modelo francês, início do século XX, usada geralmente para trancar portas de câmaras mortuárias. Desde aquele dia, parei de entregar. Me mudei de cidade, mas às vezes recebo cartas, sem remetente, apenas com frases diferentes como: "Ainda temos muito a mostrar. A porta está aberta. Quem olha pela fechadura não pode fechar os olhos depois." E à noite, quando tudo está em silêncio, ainda ouço os sussurros e sei que, um dia, terei que voltar. Muito obrigado por ter chegado até o final. Para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo novas histórias todos os dias, peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você fica por dentro de tudo que tiver novo por aqui. Até a próxima!